Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio, Vozes de Fé. Será um bate-papo bem descontraído. Estou aqui com a presença do nosso pastor Smith, onde estará apresentando sobre o nosso encontro de líderes que acontecerá a partir de amanhã, tá? E eu já deixo a palavra a você, pastor Smith. Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, 9 da manhã, a gente já está com toda aquela expectativa para amanhã, sábado. A gente vai estar aí com a nossa escola de líderes, que é um evento de grande importância para a nossa Assembleia de Deus aqui em Barcarena. Essa escola ela já está na 8ª edição, né? E o nosso propósito é sempre qualificar aqueles que estão fazendo a obra para que a gente possa fazer sempre melhor. Afinal de contas, Samuel, a gente faz para Deus, então para Deus a gente não pode fazer mal feito. O propósito da nossa escola de líderes é exatamente isso, que cada obreiro, e não somente obreiros, que cada pessoa que deseja participar, participe, mas tenha acrescentado qualificação, conhecimento para poder fazer a obra, né? Perfeito. Eu acredito que a primeira pergunta que deve ser feita aqui é quem pode ou quem deve participar deste momento? Então, quem pode ou quem deve, eu acho que a questão do dever é de todos nós, né? Principalmente daqueles que irão ou já estão assumindo alguma função administrativa. Você que está participando num departamento, você que está participando na congregação, que está desempenhando alguma função, você tem o dever de participar. A questão do poder participar é de qualquer cristão. Mesmo porque quando a gente olha para o aspecto cristão, o nosso propósito de cristão é sempre servir. Assim, o pastor, antes dele ser pastor, ele é um presbítero. Antes de ser presbítero, ele é o diácono. Antes de ser diácono, ele é um auxiliar. E antes de ser auxiliar, ele é servo. Ou seja, todo cristão, todo aquele que conheceu a Cristo, que segue o cristianismo, ele precisa ser servo, porque Jesus foi servo. Então, quando eu pergunto quem pode participar, a resposta é todos aqueles que são cristãos podem participar. Você participando da escola de líderes, você está se qualificando. É mais ou menos, Samuel, a questão, eu vou deixar para me preparar quando Deus me chamar para fazer a obra, ou eu vou estar preparado quando eu for chamado, né? É uma questão que a gente deve refletir muito, e quando a gente reflete sobre isso, é natural que a gente procure sempre estar buscando uma qualificação para servir melhor o reino, né? Perfeito. Achei muito interessante na sua fala que você fez essa escala decrescente aí de pastor, passando presbitério, diaconato, auxiliar e finalizou ali no servo. Eu costumo falar que, no caso, somos todos membros. E a partir do momento que digamos que esses títulos eles vão sendo acarretados, o nosso nível de servidão ele tem que aumentar. Porque a partir do momento em que a gente vai crescendo, digamos assim, ministerialmente, essa visão e esse espelho para outras pessoas se tornam mais necessárias. O senhor compreende dessa forma? Sim, exatamente. Aumenta a responsabilidade com que nós servimos. Então, em uma escala, a responsabilidade do diácono ela é um pouco menor. A do presbítero é um pouquinho maior, do pastor é maior ainda. Então, se eu tenho mais responsabilidade para servir, aí é que eu devo buscar me qualificar melhor ainda para fazer essa obra. Falando da minha vida pessoal, eu nunca desejei ser pastor. Isso aí eu falo abertamente aonde eu passo, quando eu às vezes dou meu testemunho, digo, eu nunca desejei ser pastor. Então eu estudei muito, busquei aprender, me profissionalizar. Sou advogado, sou engenheiro civil, também sou graduado em teologia. Mas a minha primeira profissão foi na área da advocacia. Eu procurei e me empenhei justamente para eu não ser pastor. Mas eu dizia para Deus, quando eu orava, Senhor, eu não quero, mas tu me chamar um dia, eu vou atender o chamado e vou fazer a obra. Quando eu fui chamado, eu perguntava para Deus, mas Senhor, por que o Senhor não me chamou logo? 5 anos estudando, fazendo curso de Direito, 2 anos fazendo pós-graduação. Eu não poderia ter pego esses 7 anos e aproveitado de uma outra forma, voltado para a igreja, e eu não entendia. Então, hoje que nós estamos aí na administração do trabalho, é que eu vou entender todo o conhecimento que eu adquiri, ele serve exatamente para atender melhor a obra, para a gente
gerir administrativamente melhor a obra, sem deixar o lado espiritual. Então, após o direito, eu fiz um curso de teologia, me graduei em teologia para me qualificar melhor para a obra. Após a teologia, engenharia civil, porque nós, enquanto igreja física, nós construímos. Então, as profissões que eu tive, que eu consegui alcançar, elas me servem profissionalmente, que hoje eu não exerço as profissões, mas atendo a igreja através da qualificação que eu alcancei. Então, aumenta a responsabilidade a cada degrau que a gente sobe. E a qualificação a nível de conhecimento, ela é essencial porque é a ferramenta que Deus usa para que você possa atender o propósito dele. Perfeito. Muito bem colocado. E quando eu te fiz essa pergunta, quem pode ou quem deve, é porque assim, nós trabalhamos com lideranças e eu coloco que discipular é algo muito importante. E eu vou lhe perguntar agora. Eu tenho um adolescente, tenho um jovem que ainda não assumiu, como você bem colocou, que ainda não assumiu um cargo de liderança, alguma coisa, mas essa chama arde no seu coração. Ela pode se inscrever e participar do processo do curso? Pode e deve, tá? Porque se você olha bem, aqui a gente está com a divulgação, o nosso tema desse ano são os pilares de desenvolvimento da igreja. Então, a gente tem serviço, acolhimento e contribuição, tá? Primeiro ponto é serviço, segundo é acolhimento. Vamos falar aqui um pouco sobre a questão do acolhimento, depois a gente fala dos outros. Esse ano de 2024, nós estamos trazendo uma visão um pouco diferente para a igreja em geral. Não sei se você já notou, mas a nível de departamento, de congregações, a gente está chamando o povo para uma preocupação com as pessoas. Porque o propósito em si da igreja não é simplesmente a gente construir prédios bonitos, né? A gente fazer o centro de eventos, que é um grande desafio. Na verdade, quando eu olho para o centro de eventos, eu olho para aquela estrutura que alguns dizem é muito grande, eu digo, não, vai ficar pequena. Isso. Por que eu digo que vai ficar pequena? Eu não posso, como o pastor de uma igreja, me contentar em construir uma grande estrutura e dizer, pronto, aqui vai servir para 20 anos. Não. O meu coração deseja que essa igreja cresça. Então, eu olho para aquela estrutura e digo, vai ficar pequeno. Então, a gente chama o povo para um propósito. Vamos olhar ao redor. Quando você chega na sua congregação, quando você chega na igreja, quais são as pessoas que estão lá? São as mesmas? Se forem as mesmas, eu estou fazendo a obra de Deus errado. Eu preciso ter pessoas novas chegando o tempo todo. Pessoas novas chegando o tempo todo. Porque quando Jesus nos dá a ordem, olha, vão, preguem o evangelho, levem essa palavra de salvação. Alcancem as pessoas que não me conhecem. Tragam elas para me conhecer. Cuidem delas. Acolham essas pessoas. Porque o que elas recebem lá fora não é bom. Se você já foi alcançado pela salvação, você já experimentou o que Cristo traz de transformação. Agora é a vez de você trazer alguém para provar o que Jesus nos oferece. Então, eu vou trazer essas pessoas para o nosso meio, eu vou acolher essas pessoas, eu vou integrar essas pessoas e eu vou levar o ensinamento para elas. Então, quando tu falas de discipulado, nós vamos ter um dos temas, é o acolhimento, que, infelizmente, nós não éramos, vamos dizer assim, nós não éramos muito bons em acolher. A Assembleia de Deus, ela sempre se preocupou muito em ter os seus métodos para pregar. E, de fato, quando a palavra ela é lançada, ela produz efeito. A palavra lançada em terra fértil, o Espírito Santo trabalha no convencimento. As pessoas aceitam Jesus, mas nós não estávamos acolhendo devidamente essas pessoas. Algumas desistiam. Quando elas eram acolhidas por outras denominações que levam o evangelho com seriedade, glória a Deus por isso, pelo menos não se perderam. Sim. Mas a gente deixou por muito tempo essa falha. E hoje, o povo é chamado para isso. Vamos aprender a olhar para as pessoas e vamos cuidar das pessoas, começando pelo acolhimento. Esse acolhimento em que alguém chega em um templo, às vezes todo quebrado por dentro, precisando de uma palavra. Ele veio procurar Deus. E quando ela entra na porta, ela não é bem recebida. Cadê Deus na vida das pessoas? Às vezes a gente precisa passar por experiências, e aqui eu vou contar rapidinho 2 fatos que aconteceram que me levaram a ter esse estalo. Eu sou assembleiano, filho de um pai que é pastor e que desde os 20 anos ele faz a obra. Eu venho de uma família sacerdotal, porque o pai do meu pai também estava entre os pioneiros.
Então, o que me levou a ter esse estalo e perceber, nossa, nós falhamos nisso tanto tempo. Eu fui convidado com a minha esposa para estar na posse de um pastor de uma outra denominação. Veio um convite formal. Então, nós fomos até lá. Quando eu chego na igreja, nós entramos, nós não fomos recebidos. Ninguém deu a parte do Senhor. Nós fomos procurando lugar, sentamos por lá, ninguém foi verificar quem éramos nós. Não o que eu queira dizer assim, olha, eu tenho que me reconhecer, não. Mas eu estou indo, a princípio, para um lugar de outros crentes, denominações diferentes, mas que servem ao mesmo Deus, que pregam o mesmo Cristo. Então, eu penso, era para ser a nossa família lá. Enfim, fizeram as apresentações, nós ficamos lá. Na primeira oração, eu levantei com minha esposa, vamos embora, que eu não estou me sentindo bem. Esse não me sentir bem era justamente não me sentir acolhido naquele lugar. Aí eu parei para pensar, poxa, quer dizer que os visitantes que vão à igreja a primeira vez, que não fazem parte do nosso cotidiano, eles sentem a mesma coisa, talvez pior, porque eu consigo compreender algumas coisas, eles não. Então, quando a gente deixa de prestar esse acolhimento inicial, eu estou fechando a porta do coração do visitante. Assim como, ao fazer um acolhimento excepcional na entrada, eu estou deixando já a porta dele entreaberta, para que Deus possa completar o trabalho. Esse foi uma experiência. E a outra experiência foi em um culto de segunda, que eu costumo chegar mais cedo, vou à porta cumprimentar os irmãos, mas nessa segunda-feira eu cheguei, me sentei, e de lá do altar eu fiquei sentado olhando para a porta. E entrou um cidadão mal vestido, maltrapilho, e eu fiquei olhando para ele de longe. Ele entrou, sentou no último banco na fileira do meio, do nosso templo central, e as pessoas começaram a chegar. Algumas passavam, cumprimentavam outros irmãos que estavam em outros bancos, mas eu cheguei a ver, inclusive, pessoas que entraram no mesmo banco e, quando viram o cidadão maltrapilho, saíram, foram sentar em outro lugar. E eu fiquei conversando comigo e com Deus. Senhor, a gente prega um evangelho que fala de amor, e cadê o amor que a gente está pregando? Onde é que está esse amor? Porque a gente elimina pessoas pela aparência. Isso é um grande erro. Mas, para completar esse testemunho, esse depoimento, na verdade, que a gente está também falando de vozes de fé, isso envolve fé, no final do culto, quando foi feito o convite, adivinha quem foi a única pessoa que levantou para ir à frente, porque estava precisando de Jesus? Foi justamente o cidadão maltrapilho. Aí isso completou a lição que Deus me deu naquela noite. Voltei para casa pensando, quer dizer que a minha ação, ao receber mal, ao não acolher alguém pela aparência, às vezes com mau odor, mas isso é fichinha, a gente pode suportar um mau odor que vale o que está dentro da pessoa, que é a alma. As minhas atitudes podem cooperar para que uma pessoa saia de dentro do templo e aquela alma se perca para sempre. Aquela alma, o sangue daquela alma vai ser recobrado das minhas mãos, porque eu não cumpri o meu papel de cristão acolhedor. Aí vem a importância. Eu quero aprender a discipular? Eu posso começar aqui participando desse seminário e aprendendo um dos princípios fundamentais da nossa igreja, que é o acolhimento. Foi assim que a igreja primitiva cresceu, acolhendo uns aos outros. Perfeito. Esse tema é um tema que foi escolhido para estar no coração de cada um dos nossos irmãos hoje, né? Inclusive, uma secretaria foi criada, Secretaria de Integração, Acolhimento e Desenvolvimento, que será o tema também de outros encontros nossos aqui. Mas, assim, como nós estamos inteiramente mergulhados nesse tema, mergulhados nessa vertente, nessa visão, eu queria que o senhor falasse, assim, rápidas palavras para a gente poder entender e compreender um pouquinho mais o CIAD, que nós vamos retornar com o próximo EP. Ótimo, CIAD. A gente não vai falar muito, não deixa eu falar muito. É só um pouquinho que a gente vai trazer um EP exclusivo para ele. Porque eu não posso dar todas as informações, senão você não vai ter o que falar no episódio só dele. Sim. A Secretaria de Integração, Acolhimento e Desenvolvimento da Assembleia de Deus em Barcarena. Tá? Por que secretaria e não departamento? Esse foi um questionamento. Deus ele tem despertado a gente desde o ano passado mais precisamente em novembro do ano passado, sobre a necessidade de nós tomarmos um rumo diferente. Não é a gente mudar a mensagem que é pregada, não é a gente mudar os princípios da Assembleia de Deus, é simplesmente a gente manter a mensagem que é ministrada, que é pregada, aquilo que nós defendemos, mas
como eu posso dizer, aperfeiçoarmos a forma de levar esse evangelho, otimizarmos a forma de ganhar almas, e para isso a gente precisa corrigir alguns pontos. Então, SIAD nasceu como uma secretaria, porque ela precisa estar dentro de cada departamento, dentro de cada congregação, interagindo de todas as formas, por isso não é departamento. Ela vai estar entranhada dentro da Assembleia de Deus em Barcarena, com o propósito justamente de qualificar pessoas para melhor acolher, qualificar para integrar, qualificar para discipular, para criar estratégias para que nós possamos alcançar esses objetivos do acolhimento, da integração e do desenvolvimento da igreja. A igreja ela não pode inchar. O que acontece com a gente? Se a gente incha, a gente desincha, a gente não cresce. E nós experimentamos isso. Faz uma cruzada, faz um congresso, a gente tem 10, 20, 30, 40 almas se rendendo aos pés do Senhor, mas depois nós vamos procurar essas almas e elas se evadiram. Por falta da gente ter justamente uma estrutura que venha nos preparar para lidar com essas novas almas. Então o SIAD tem esse objetivo. Como ela vai funcionar, vamos deixar para o próximo. Perfeito, perfeito. Muito bem. Uma certa vez eu escutei de um presbítero uma explicação, acho que foi no curso de teologia, e é questionado. Hoje você anda na cidade, pode andar aqui na cidade de Barcarena, você vai ver muitas das vezes em um raio de 100 metros, 2 igrejas, 3 igrejas de diferentes denominações. E o questionamento foi, por que tem essas igrejas? Por que tem tantas igrejas de outras denominações em um mesmo raio, tão próximas uma das outras? É assim, em resumo, o que Paulo fala, é importante que se pregue o evangelho de Cristo, fale de Jesus. A gente não entra na questão de a forma que é pregada ou qual o viés que cada denominação segue, tá? O importante é que se pregue o evangelho. Agora, que se pregue esse evangelho com base na Bíblia. Porque a gente vê denominações, eu não vou especificar nenhuma, e vou falar de uma forma geral, não só Barcarena, mas Brasil. A gente anda, eu já passei em alguns estados, a gente conhece algumas denominações. Existem igrejas que elas pegam um versículo isolado para tornar aquele o cerne da sua doutrina. E acabam esquecendo de pregar as outras partes do Evangelho. O Evangelho de Cristo ele nos traz uma nova visão de vida, transformação, nos traz esperança. O que acontece às vezes é que, buscando quantidade de pessoas para uma igreja grande, surgem denominações de pessoas que a forma que estão pregando aqui não me interessa. Eu vou ajustar o evangelho para mim. Então, na igreja que eu vou fundar, vai ser dessa forma e dessa forma. Não me importa a Bíblia. Eu vou pregar só que Deus ele salva, ele cura, ou eu vou pregar que ele prospera. Quando eu venho para as responsabilidades que nos levam à mudança de vida, eu não vou exigir isso, porque as pessoas não querem. Então, para mim, vai importar volume de pessoas, não pessoas transformadas. A gente vê muito isso. Acaba surgindo muita denominação com esse pensamento. Eu não estou preocupado com aquilo que Deus trouxe através da sua palavra para promover a transformação na vida do ser humano. E se eu não me preocupo com isso, eu não estou me preocupado se o altar que sou eu vou estar pronto para receber o Espírito Santo, para ser morada de Deus. Então, não há comunhão, certo? Quais são as denominações que agem assim? Não sei. Não sei. Vou dizer que eu não sei. Mas, porém, nós, Assembleia de Deus, buscamos ainda olhar para a Bíblia. Se você vem no culto de segunda-feira, é ensinada a Bíblia. Eu, quando tenho a responsabilidade de ministrar em uma congregação no Tempo Central, eu procuro sentar, buscar a Deus, direção naquilo que vou ministrar, olhar para a palavra de Deus para a gente levar um conteúdo bíblico para ser ensinado. Agora, por outro lado, surgem denominações que estão preocupadas em levar o evangelho de salvação. E por incrível que pareça, a gente vê no raio de 100 metros 2 igrejas, mas ainda tem muita alma para ser alcançada por reino dos céus. Então, quanto mais, melhor, mas que esse mais seja com qualidade, para que a gente possa ter o evangelho genuíno sendo anunciado. O propósito é esse, é nós levarmos a palavra de salvação para as pessoas que precisam receber, mas que elas recebam e sejam transformadas.
Porque se receber simplesmente por receber, e eu agasalhar pessoas dentro de um templo, de uma estrutura física, e não ensiná-las a lutar pela mudança de vida, porque mudar a vida é sacrifício do corpo. Romanos 12. Apresente vosso corpo como sacrifício vivo. O que é isso? É eu conhecer a Jesus Cristo, entender que Jesus veio para me transformar, que ele não só pregou, mas ele viveu o que ele pregou, e eu vou ter que fazer o mesmo. Eu vou lutar contra as minhas vontades, a vontade do meu corpo, vou sacrificar essas vontades que me levam a fazer o que não agrada a Deus, eu vou sacrificar. E eu vou lutar para todo dia eu viver de uma forma agradável a Deus. São mudanças, impliquem mudanças. Até que eu esteja preparado, eu vou me tornando, na verdade, a cada dia, um local, um templo, em que o Espírito Santo vai se sentir à vontade para habitar dentro de mim. É isso que o Evangelho genuíno produz, e é isso que a gente busca pregar e praticar na nossa Assembleia de Deus em Barcarena. Perfeito. Eu coloquei essa pergunta aqui, esse questionamento, que é um questionamento que eu acredito que muitas pessoas que não estão, digamos assim, que não frequentam uma igreja, ficam perguntando assim. Eu já ouvi até assim, pastor, a pessoa só não vai para o céu ou só não estuda se ela não quiser, porque escola e igreja tem muito. Mas é interessante entender sobre o tema aqui também, serviço, acolhimento e contribuição, porque a partir do momento em que uma igreja ela está alocada em um determinado espaço e ela não executa o trabalho que era para ela executar, de visita, de acolhimento, de serviço realmente na obra de Deus, pode acontecer isso. Pode acontecer de uma outra igreja ser levantada e executar o que era para ser executado. Só finalizando sobre a questão do acolhimento. A ideia é que nós vamos fazer o nosso trabalho, correto? Nós vamos fazer o trabalho de resgate, de discipulado, para trazer aquela pessoa a entender isso que você está falando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A intenção é que eu conheça uma pessoa no pecado, traga ela para conhecer Jesus e, através da revelação da sua palavra, seja liberta. É um acolhimento de uma pessoa que andava, quem sabe, nas trevas e foi trazida para a maravilhosa luz. Até dentro desse ponto que tu colocaste aí, a gente já falou do acolhimento, vamos falar do serviço, que vai ser mais um tema, que é um dos pilares. Quando a gente fala em igreja, fazer o seu trabalho para alcançar pessoas, primeiro ponto, a denominação, ela não vai salvar ninguém. Religião não vai salvar ninguém. O que é que vai salvar? É eu conseguir viver uma vida pautada na vontade de Deus. Isso vai salvar. Como é que eu consigo isso? É eu permitindo que o Espírito Santo me transforme. E eu vou passar a ter uma vida agradável a Deus. Eu vou viver bem. Nenhuma das orientações que está na Bíblia Sagrada são orientações que vão nos levar a sofrimento. Por incrível que pareça, é difícil a gente viver esse alinhamento com a palavra, mas nenhuma das orientações são orientações que vão nos fazer mal. Pelo contrário, nos fazer bem, nos trazer bênção. O que nos leva a desejar fazer o mal, muitas vezes, é a carne, a nossa natureza humana que foi contaminada pelo pecado, lá com o pecado original de Adão e Eva no Éden. Então, nós somos marcados por isso. Agora, quando o Espírito Santo passa a viver em ti, quando eu luto todo dia para me preparar, fica mais fácil a gente suportar as vontades da carne, sufocar, que é o que a gente usa esse termo, sufocar as vontades da carne, para que a gente possa viver a vontade de Deus. Só que essas pessoas precisam aprender a fazer isso. Como? Quem vai fazer? Entra o serviço. A igreja, ela funciona com o propósito de levar o evangelho, trazer pessoas e ensinar essas pessoas. Quem vai fazer isso? Nós. Às vezes as pessoas querem deixar a responsabilidade a cargo do pastor. Ele é o pastor, ele tem que fazer. Ou ele é o dirigente, ele tem que fazer. Não. A ordem de Jesus, o ordenamento de Jesus foi para que todo aquele que recebeu a salvação, e Jesus nos ofereceu a salvação de forma gratuita, mas a manutenção dela exige sacrifício e esforço. Eu recebo a Cristo hoje, eu estou eternamente salvo? Não. Eu recebi a Cristo hoje, mas amanhã eu vou lutar para eu me manter de acordo com a palavra, depois de amanhã também, assim sucessivamente. Essas pessoas que foram alcançadas por Cristo, pela sua palavra, pelo seu evangelho, elas vão servir a humanidade. Então, a função da igreja é servir a humanidade. E como é que eu vou servir a humanidade se eu não aprendi a servir nem a minha igreja como entidade física e jurídica aqui na Terra?
Como é que eu vou servir a humanidade se eu não consigo desempenhar um papel de diácono na igreja, que é servir ao funcionamento dessa igreja? Se eu tenho um culto de Santa Ceia, as pessoas estão ali participando de uma comunhão. Pessoas estão vindo para observar também como é que esses crentes estão fazendo. E chega lá, nós precisamos ter que chamar, tem diácono aí para ajudar a servir? Eu não estou com aquela predisposição a servir, mas não é só isso. Como é que eu vou servir como um líder discipulador se eu não estou predisposto a servir? E por que servir? Qual a importância disso? O serviço em prol da igreja, ele é extremamente importante. E eu tenho que aprender como eu vou fazer isso. Na escola de líderes, nós vamos estar expondo a importância do serviço na obra. A gente faz de forma voluntária, servindo a obra, servindo a Deus, e é algo que vai satisfazer a nossa alma. Nós vamos estar cumprindo a nossa função de igreja, né? Perfeito, perfeito. Estamos chegando aqui aos momentos finais desse encontro, desse nosso primeiro encontro, mas eu quero fazer uma pergunta. O que eu devo trazer para cá, para a Escola de Líderes? Primeiro, traz o teu coração aberto para aprender. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente sai de casa para participar de uma escola de líderes e a gente não vai com o coração aberto para aprender. Às vezes a gente vai com o coração pronto para murmurar. E tem, pastor, gente que vai assim? Tem. Infelizmente tem. Quando a gente chega com o coração aberto para aprender, tem certeza que você vai alcançar um conteúdo que vai fazer diferença para a sua vida daí para frente. Tudo aquilo que a gente aprende da palavra ele vai ser útil mais adiante. Então, traga a sua caneta. Você que já fez a inscrição, você pagou R$10. R$10 a inscrição. Apenas R$10, né? Só R$10. Tem gente que paga 150 para participar de uma palestra aí de autoajuda. Quem serve a obra que conhece a Deus não precisa de autoajuda. Você está pagando R$10 para se inscrever em uma palestra. Nós vamos estar aí com o pastor Juscelino Freire. Ele é professor universitário no estado da Bahia, então ele tem qualidade didática para transferir conhecimento. É um homem que ele está habituado a levar o ensinamento de conteúdos para treinamentos em igrejas, tá? Então, venha predisposto. E a gente fala do último tema, do último pilar. Vai dar tempo? Cadê a nossa direção aí do nosso podcast? Pode falar. Vai dar tempo? Pode falar. Tá. Pode falar. O último pilar é um pilar que ele gera muita controvérsia, que é contribuição. Quando a gente fala de contribuição, as pessoas, às vezes, trabalham contra isso. Ofertas, dízimos, oferta alçada. A igreja, ela é mantida com as contribuições. E, às vezes, as pessoas não entendem o porquê de contribuir. Tem gente que contribui simplesmente porque foi ensinado a levar oferta para a igreja. Tem gente que contribui porque foi ensinado a levar o seu dízimo. Tem gente que contribui porque se sente constrangido de ver alguém do lado contribuindo. Ele não vai contribuir, alguém pode estar olhando para ele. Quando eu oro apresentando as pessoas que vão ofertar o dízimo, eu digo sempre, olha, não contribua se você está contribuindo por constrangimento ou simplesmente por contribuir porque alguém lhe disse para contribuir. A contribuição, a sua oferta é um ato de gratidão a Deus. Então, apresente a sua oferta com gratidão a Deus pelas bondades que Deus já fez na tua vida. E o meu dízimo, o dízimo é a sua obrigação, a sua responsabilidade. A gente vê que as pessoas que são fiéis em dízimos e ofertas, elas são pessoas que são abençoadas, mas essa fidelidade com sinceridade no coração. Eu vou ser fiel não é porque eu vou ser abençoado. Às vezes a gente quer transformar as contribuições numa moeda de troca com Deus. Deus, eu vou te dar isso aqui e tu vai me dar o dobro. Não é bem por aí. Você vê Abraão lá, pegava o espólio de guerra, ele tirava os 10% e dava para Deus. Você vê Jacó, quando ele vai fazer o seu compromisso com Deus, o que é que Jacó tinha debaixo da cabeça? O travesseiro dele era uma pedra, ou seja, não tinha nada. Mas, Senhor, eu estou indo para uma terra estranha, ninguém me conhece, estou fugindo de uma confusão que eu causei, mas se o Senhor me abençoar lá, tudo que eu receber, eu vou te devolver o dízimo, os 10%. Vai olhar a história, quem foi Jacó? O material, o que ele conseguiu acumular? Fidelidade. Eu aprendi desde pequeno. Quando era pequeno eu tinha latinha. Se eu ganhava R$1, 10 centavos na latinha. R$5, 50 centavos na latinha. No final do mês eu ia lá na tesouraria da igreja e entregava o meu dízimo. Eu como pastor, eu dizimo lá na minha instituição, na minha convenção.
Eu sou fiel com o dízimo, mesmo porque eu não posso ser hipócrita de pregar algo e não viver algo. E Deus tem me abençoado. Não vou dizer, o senhor vive com dinheiro sobrando? Nunca sobra dinheiro. Mas sempre que eu preciso de algo, eu oro a Deus e Deus sempre abre uma porta para me abençoar. Então, você quer aprender um pouquinho também sobre a contribuição? Eu quero aprender por curiosidade. Venha, participe. Venha entender a importância da sua contribuição. É com essa contribuição que nós construímos novos templos, que nós compramos terrenos em lugares onde a gente vê que vai crescer a cidade para lá, nós precisamos de um templo lá. E quando esse templo vai para lá, não tem condição de construir o templo, porque lá não tem crente ainda. Quando começa a ter os crentes, às vezes tem comunidades que são carentes. Não tem condição daquelas pessoas contribuírem para construir o templo. Quem é que vai contribuir? Aí vem a administração geral da igreja, pega ali da parte financeira, olha, vamos direcionar para construir lá, vamos comprar material para construir lá. Precisa atender, socorrer algum irmão? É através da sua oferta, do seu dízimo, que nós conseguimos administrar isso, para ir ajudando um aqui, outro ali, pinga um pouquinho. Época de pandemia, a gente ia atrás de cesta básica. Onde é que vem isso? Das contribuições dos nossos irmãos. Então, aprenda sobre contribuição também no nosso seminário. Né? É isso aí. Chegamos à finalização aqui do nosso primeiro episódio. Quero te agradecer, pastor Smith, pelo momento que está conosco, pelo esclarecimento. Voz de Fé, bate-papo vai continuar. Queremos ver todos vocês, tá, nesse encontro de líderes. E muito obrigado a todos. Antes de encerrar, me perdoa quebrar aí a programação de vocês. Antes de encerrar, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, começa a nossa escola de líderes. Eu não sei se dá para colocar aí, produção. É claro. Um número de WhatsApp. Para quem tiver o interesse, entre em contato no WhatsApp. Você pode pegar mais informação, se inscrever. Tire todas as suas dúvidas, mas venha participar. É só para os nossos membros da igreja? Não. Qualquer pessoa pode participar. Eu sou de outra denominação. Posso ir? Entre em contato no WhatsApp aí, se inscreva e participe conosco. Esse evento ele é aberto para todas as comunidades evangélicas. Tá, já que ele já falou sobre isso, né? Era um questionamento que iria colocar para você sobre as outras denominações. Eu já fiz inscrição de nossos amigos, parceiros de outras denominações que sempre participam conosco, tá bom? Mas aí deixar um pedido para você que acompanhou a gente, curta, comenta, compartilhe, esteja interagindo conosco, mandando sua opinião para acrescentar nesse trabalho. Muito obrigado. Eu também agradeço.